Eu vou começar, deixa eu falar um pouquinho, né, do que é o trabalho da constelação, do que é o meu trabalho, e a Rô também, depois ela fala um pouco do trabalho dela. Bom, constelação familiar, eu sou a Juliane Slicker, né, primeiro de tudo, eu trabalho com constelação familiar, trabalho com coaching também, com uma abordagem olhando para a constelação, ou seja, são questões mais profundas que a gente tem dentro de nós, que a gente não tem, às vezes, conhecimento, a gente está mais, tem mais informações disso no nosso inconsciente, no inconsciente que às vezes não é só nosso, é do nosso sistema familiar também, e isso é algo diferente, algo que a gente aprende na constelação, né? A gente está ligado a todo o nosso sistema, a toda a nossa família, de uma maneira que a gente nem imagina, então a gente faz e repete padrões de maneira inconsciente para seguir os nossos familiares, para seguir os nossos ancestrais. Então, essa é uma dos olhares diferentes da constelação. Então, quando eu trabalho com a constelação, a gente sempre vai olhar não o que está na superfície, não o que está no racional, mas sempre o que está por baixo, sempre o que a gente não consegue enxergar ainda. Então, falando de maneiras bem gerais, né, o trabalho da constelação é esse, é a gente tirar um véu e enxergar questões que existem por trás. É muito interessante, porque quando a gente começa uma constelação, às vezes a gente começa com um tema em específico e depois a gente vai para outro lugar, porque a gente sabe que a nossa cabeça está aqui, mas a nossa alma, o nosso coração está em outro lugar, seguindo padrões da nossa família, seguindo repetições realmente da nossa família, né? Porque a constelação agrega muito, né, em todas as áreas da vida, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de relacionamento, né, Ju? A gente teve uma conversa agora esses dias, e eu fiquei encantada com o trabalho da Ju, eu já tive a oportunidade de constelar, e foi realmente muito transformador, é uma experiência incrível, e eu falei, Ju, eu quero que você converse um pouquinho com as minhas meninas também, porque eu acho que vai agregar muito para elas entenderem algumas coisas, e o meu trabalho também agrega para a Ju, então nós combinamos esse bate-papo. Ju, dentro dos relacionamentos, como funciona o teu trabalho, qual é a tua maior demanda hoje? Conta um pouquinho pra gente. Vem, assim, muitas pessoas vêm para constelar, quando eu falo constelar, é uma sessão, a gente agenda uma sessão para olhar para algo que nos prende, para algo que não flui na nossa vida. E aí, muitas pessoas vêm para fazer uma constelação para olhar para o relacionamento, e de diversas maneiras. Por que eu não tenho um relacionamento? Por que eu não consigo encontrar alguém que funcione? Ou porque todas as pessoas que eu encontro, que eu começo a me relacionar, no começo começa bem, e depois desanda, e depois não dá certo. Ou outras, né, situações que também já constelei. Poxa, eu tenho um casamento de muito tempo e de repente não, parece que as coisas vão ficando ruins e aí eu não consigo mais, eu não consigo terminar, não consigo resolver, não consigo, estou presa naquilo. Todas as situações, e aí é interessante a gente olhar do ponto de vista da constelação para isso, todas as situações que a gente se sente preso, que a gente sente que tem, na constelação a gente usa muito esse termo, emaranhado, é tipo um nó, cria um nó ali. É uma energia que não flui. Essa energia que não flui é porque tem algo por trás, tem algo que a gente não consegue resolver racionalmente. A gente trabalha muito em processos de coaching, eu sei que a Rô faz um excelente trabalho, né? A Rô trabalha com coaching de relacionamento, para quem está conhecendo a Rô agora, a gente trabalha muito tudo que a gente pode fazer, né? Eu posso melhorar isso, eu posso melhorar aquilo, eu posso olhar o outro de outra maneira, e a gente acaba tendo respostas e metas e tudo, e isso funciona muito bem, sim. Só que tem alguns casos em específico que a gente fala, putz, parece que falta alguma coisa, parece que tem algo travado, tem um nó, tem alguma coisa por trás que eu não sei resolver. Quando a gente chega nesse ponto, normalmente a gente começa a pedir diversas ajudas, né? E a constelação é legal porque é legal, assim, eu sou apaixonada pela constelação, eu trabalho muito, e não trabalho só por trabalhar, eu trabalho com muito amor, né? Porque eu acredito muito nos resultados da constelação, de centenas de pessoas, né, que eu já falei, que eu vejo o resultado.
a gente percebe que quando a gente se dá conta daquele nó, daquele emaranhado, quando a gente traz a consciência, a gente fala, nossa, era isso que me entendia, era isso que faltava, que eu precisava olhar. E a gente fala muito do olhar, né? Para eu olhar para algum tema específico, já modifica aquilo. Então, é muito trazer a consciência, muito perceber o que eu estou fazendo, de novo, não de uma maneira racional, de uma maneira intuitiva, de uma maneira mais profunda. Então, que a gente consegue acessar quando a gente faz a constelação. Para tentar deixar um pouco mais tangível, né, a constelação, ela trabalha muito, como eu estava dizendo, olhando para o nosso sistema familiar. Então, a gente, sem saber, inconscientemente, a gente repete padrões da nossa família. Então, se lá atrás, na nossa família, aconteceu uma situação de que foi excluído um homem e aí a mulher resolveu continuar sozinha, pode ser que em várias gerações seguintes isso tenha acontecendo. E hoje a gente está aqui nessa nossa geração e não consegue encontrar alguém para fazer a gente. Por quê? Porque os homens foram excluídos e não tem espaço para ter homem naquela relação, naquele sistema familiar, por exemplo. A gente vê casos disso, de mulheres que sempre, né, de família, de todas as mulheres são divorciadas, e que as filhas são mulheres, também não têm filhos homens. Por quê? Porque os homens foram excluídos por alguma razão. Tudo é energia. Então, isso responde ao, como eu falei, né? Você tem filha mulher, por exemplo, né? É muito interessante. A gente consegue perceber isso, né? Como a gente percebe ao conduzir, ao fazer a sessão de constelação, o que existe especificamente para cada caso. Mas a gente percebe também essa reflexão de padrões. Para explicar, né, eu comecei a falar da exclusão, queria dizer uma coisa, a constelação é um tema vastíssimo, então estou tentando, né, explicar assim, antes de dar os relacionamentos que são muito importantes. Mas eu queria contar para vocês o seguinte, assim, a gente, como eu falei, né, a gente é movido muito pelo nosso inconsciente, a gente não tem as respostas conscientes para tudo que a gente faz. E a gente segue, então, a nossa família. Esse é o primeiro ponto, né? Essa é a primeira base. A gente vai seguindo e recebendo essa energia da nossa família. Quando eu falo seguir, a gente recebe a energia de vida dos nossos pais. A gente recebeu a energia de vida da nossa mãe e do nosso pai. Por isso que a gente está tão ligado à nossa família, né? Então, a nossa energia vem dali. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber e olhar com um amor para tudo que aconteceu. Por mais que a gente tenha situações difíceis na nossa família, a gente percebe que a nossa vida não existiria se não existisse, né, os nossos pais, como o início de tudo. Depois que a gente entende isso, aí, um outro conceito importante da constelação é saber que a gente apoia e a gente busca o equilíbrio com base em 3 ordens, a gente chama de ordens do amor. Quais são essas 3 ordens? A primeira é que todo mundo tem direito de pertencer, essa ordem chama de ordem do direito de pertencer. Portanto, lembra que eu estava falando da exclusão do homem? Quando a gente exclui, isso gera um emaranhamento, gera um nó, gera um bloqueio de energia que vai nos prejudicar em alguma área da nossa vida. Por exemplo, no relacionamento. E quando a gente fala de exclusão, é tudo inconsciente, lembra? Então, exemplos de exclusão? É quando alguém da nossa família tem alguma doença ou algo que a gente não quer contar para ninguém, ou quando a gente sabe que existiu um filho fora do relacionamento, então isso é um pouco aos olhos, isso é exclusão, a gente não dá lugar. Ou a gente tem uma dor muito grande também, uma dor de traição, e a gente fala, não quero mais saber de homens, por exemplo. E aí isso pode ter acontecido em outra geração e isso vai se repetindo. Então, a gente entender que existe muita coisa por trás é muito importante para a gente poder buscar a nossa cura. A outra ordem é da hierarquia, e isso fala muito sobre relacionamento, porque a ordem da hierarquia diz que entre no sistema familiar, os nossos pais vêm antes de nós, e a gente vem depois, né? Os nossos avós vêm antes dos nossos pais, que vêm depois de nós. Os nossos pais são maiores.
que a gente faz? Inconscientemente, a gente quer resolver os problemas dos nossos pais. A gente se envolve em relação ao nosso pai, Os nossos pais brigam com a nossa mãe, os nossos pais brigam com o nosso pai, a gente fica no meio, a gente toma partido de um, toma partido de outro. A gente começa a escolher um lado, a gente começa a se embolar tudo naquilo, né? O que a gente precisa é olhar para o meu pai e para minha mãe como mãe. Eu não posso olhar para o marido da minha mãe, para a esposa do meu pai, né? Ou essa relação entre eles, porque aí a gente vai repetindo tudo que eles têm na relação deles, a gente repete nas nossas relações. Isso também diz muito sobre relacionamentos para a gente. E a outra ordem, só para falar da base, né, é a ordem do equilíbrio de troca. O equilíbrio de troca fala também que a gente tem que dar na mesma medida que a gente recebe, igual. Então, no relacionamento, se a gente dá muito mais do que o outro acaba fugindo da gente. Por quê? Porque ele se sente inferior. A gente acha que a gente ama demais, então a gente quer dar mais, a gente quer ajudar, a gente quer fazer tudo, a gente quer pegar no colo. O outro sente inconscientemente que você está se colocando numa posição superior. Então, o que ele fala? Poxa, eu não sou menor do que você, então eu vou me retirar dessa relação. Então, ele acaba fugindo da gente. Tá? Então, essas são as bases, né, da constelação para a gente entender que tem muita coisa no inconsciente e que a gente acaba... como eu posso dizer, a gente acaba mostrando na superfície, né, de uma maneira que a gente não entende por quê. Por que os homens sempre fogem? Ou por que eu só encontro homens que são parecidos com a relação que meu pai teve com a minha mãe? Por quê? Porque no inconsciente eu vou repetindo aquilo, eu vou buscando aquilo. Porque aquilo ali, aquele padrão ali, ele já é um padrão conhecido para mim, eu conheço ele, né? Então é muito mais fácil repetir aquele padrão. E é muito legal tudo que a Ju está falando, porque agrega de uma forma absurda. Muitas vezes a gente está repetindo um padrão, que é um padrão que nos prejudica e a gente não sabe de onde vem. E o mais engraçado é que você usou uma palavra que para mim tem um outro sentido, né, que é o emaranhado. Tem muitas mulheres que chegam e falam assim, Rô, eu me sinto amarrada nessa situação. Eu não consigo sair, eu olho para cá, eu olho para lá, mas não consigo sair dessa situação. A Ju vai trazer essa abordagem mais sistêmica, depois a gente vai juntar com o coaching, a gente vai explicar um pouquinho como junta tudo isso, né? Como que funciona o meu trabalho, funciona o trabalho dela, e isso é muito, muito bacana. Então, quais são as 3 leis, Ju? A lei do... As ordens, leis sistêmicas, são leis sistêmicas ou ordens do amor? Até posso ter falado isso, Rô, porque a gente pode chamar das duas maneiras, né? A constelação também a gente pode chamar de constelação familiar ou constelação sistêmica. Também é a mesma coisa. Então, a gente entender que tudo faz parte de um sistema. Quando a gente fala constelação familiar, a gente está dizendo e olhando para a nossa relação realmente do nosso sistema familiar, porque é de lá que vem toda a nossa energia, né? Principalmente a nossa energia de vida. Mas é legal a gente pensar em sistema, porque a gente está contido em diversos sistemas. A empresa que a gente trabalha é um sistema, o bairro que a gente mora é um sistema. Então, assim, é legal a gente pensar das duas maneiras, tá? Então, as ordens do amor ou leis sistêmicas são 3. A do pertencimento, o direito de pertencer, a da hierarquia e a do equilíbrio de troca. Todas elas precisam estar em ordem para que tudo flua, para que nossa vida flua, e aí não só em relacionamentos, mas em tudo, carreira, profissão, dinheiro, tudo. A gente está olhando para relacionamento aqui, colocando essa foco aqui em relacionamento, que é o tema de hoje, mas quando a gente olha essa aula da constelação, a gente pode trabalhar com uma série de assuntos. É muito legal, né? Muito bom a gente abrir esse leque para tanta coisa. A gente estava falando, até um pouquinho antes de começar, né, Rô, dessa questão do inconsciente. A gente vive aqui na superfície achando que a gente está consciente de muita coisa. Só que, no fundo, a gente é movido por nossas forças inconscientes. Assim, a gente é movido por várias questões que estão lá dentro. Então, eu estava falando do inconsciente.
dos emaranhados, né, dos emaranhamentos, que a Rô falou assim, eu uso como um nó, às vezes eu estou presa na situação, e como eu digo que é tudo inconsciente, o que acontece? A gente se prende nessa situação. Às vezes a gente fala, eu não consigo sair, parece que ele me prende, ele não me deixa partir, eu quero terminar e não consigo. Quando a gente vai olhar com amor, né, e isso é um outro olhar da constelação também, a gente saber que tudo acontece para a gente buscar esse equilíbrio. Então, a gente segue muito das ordens do amor de maneira inconsciente, porque a gente quer ajudar os nossos pais, porque a gente quer perceber o que tem de diferente, a gente quer, na questão da exclusão, a gente quer incluir alguém que foi excluído, e aí quando a gente faz isso, a gente se prende a situações que não são benéficas para nós, né? Então, quando a gente faz a constelação, quando a gente percebe isso, aí a gente pode, então, falar, nossa, sou eu. E aí eu trago a consciência e aí eu mesmo modifico, né? Então, isso é muito bonito. Posso falar esse exemplo? Tem um exemplo, né? Na verdade, a maioria das pessoas, quando a gente faz constelação e quando a gente percebe onde está emaranhado, a gente percebe onde está o nó, a pessoa respira aliviada e fala, nossa, agora eu percebo, agora eu deixo com os meus pais o que é deles e agora eu sigo a minha vida pelo que é meu. Né? Então, eu vou dar um exemplo, eu costumo falar desse exemplo, que o exemplo ficou muito claro para mim. A pessoa, ela falava que ela não tinha um relacionamento, ela não conseguia ter um relacionamento, todo mundo que vinha, ela perdia por alguma razão, a pessoa ia embora. Quando a gente foi olhar para o inconsciente, quando a gente entrou no campo, a gente fala muito disso, né, que a gente acessa o campo. Quando a gente foi olhar para o campo, foi acessar essa informação, a gente percebeu que lá atrás, uma bisavó, ela se fechou para o marido na época, porque o marido ele tinha uma profissão de caminhoneiro, e aí então ele viajava muito e ele cometia muitas traições, e ele voltou para casa essa bisavó contraiu algumas doenças e tudo, e aí então ela falou assim, eu vou afastar meus filhos do pai, porque eu quero excluir esse homem. Depois que ela fez isso, e aí sempre, por isso que a gente tem que olhar com amor para tudo, porque a gente não pode julgar, a gente sabe que existem as dores por trás, existem os motivos por trás, então sempre sem julgamento, a gente olha para o que acontece e a gente percebe que isso desencadeia uma série de eventos depois. Então, a avó teve um casamento que também não foi bom e que ela se divorciou, a avó. Depois, a mãe também teve um relacionamento em que o marido dela acabou se envolvendo com a irmã, eu não me lembro exatamente, mas acabou se envolvendo com uma pessoa conhecida, e depois essa pessoa que veio constelar falava, eu não consigo me envolver com ninguém. Por que ela não conseguia se envolver com ninguém? Porque ela estava já com um nível de consciência maior, do tipo, eu não quero isso para mim, só que no momento em que ela não queria aquilo para ela, não conseguia ninguém, porque eram os únicos homens que podiam entrar, eram esses homens que tinham essa história para quê? Para repetir isso na família. Então, o que a gente faz na constelação? A gente olha para tudo isso com carinho, a gente inclui, a gente volta lá no bisavô, e a gente fala que ele tem o direito de pertencer. E isso não é racional, elas têm uma sessão em que a gente vai conversando, a gente vai usando bonecos também para representar as pessoas, então é um processo que a gente faz de representação, e aí a gente fala as frases, a gente coloca, né, pessoas de volta no sistema como representantes, e a gente vai dando lugar. Quando a gente faz isso, aí a gente pode perceber toda essa energia fluindo e voltando para o lugar dela como pessoa. E a pessoa depois ela consegue ter, né, esse resultado que ela buscou quando ela foi fazer uma constelação.